Dentro de você existem duas versões. Uma é a versão que você mostra para o mundo todos os dias, a versão que procrastina, que duvida de si mesma, que se esconde atrás de desculpas, que aceita menos do que merece porque tem medo de fracassar ao tentar alcançar mais. A outra versão é a que você sente pulsando por baixo de tudo isso. É a versão que sabe que nasceu para algo maior, que sente uma inquietação que não sabe explicar, que olha para a própria vida e pensa: eu deveria estar mais à frente. Eu sou capaz de mais do que isso. Essa segunda versão é o seu verdadeiro potencial. E ele está preso, acorrentado por inseguranças, distrações, medos e hábitos que você construiu ao longo de anos sem perceber. Hoje, neste vídeo, eu vou te apresentar 12 lições dos maiores filósofos estoicos da história. Não apenas de Marco Aurélio, Sêneca e Epicteto, mas também dos fundadores do estoicismo, Zenão de Cítio, Cleantes e Crisipo de Solis. 12 lições que vão servir como martelo para quebrar essas correntes e, finalmente, libertar a versão mais poderosa de quem você é. Se você sente que está vivendo abaixo do seu potencial, que está travado e não sabe por quê, fica comigo até o final. Este vídeo é o despertar que você estava esperando. Lição número 1. Aceite que sua versão fraca é uma criação sua. Essa é a lição mais dura e a mais necessária. Ninguém te fez fraco. As circunstâncias não te fizeram fraco. As outras pessoas não te fizeram fraco. Você se fez fraco. Cada vez que escolheu o conforto em vez do desafio, cada vez que adiou para amanhã o que deveria ter feito hoje, cada vez que fugiu de uma conversa difícil, de um risco necessário, de uma verdade incômoda. Tijolo por tijolo você construiu a prisão onde se encontra agora. Epicteto, que nasceu literalmente escravo, ensinava que não são as circunstâncias que definem o homem, mas as escolhas que ele faz diante delas. Se um homem sem liberdade, sem posses e sem direitos conseguiu se tornar um dos pensadores mais poderosos da história, a sua desculpa não se sustenta. Aceitar que você é o responsável pela sua fraqueza não é motivo para culpa, é motivo para poder. Porque se você criou essa versão, você também tem o poder de destruí-la. Lição número 2. Pare de esperar o momento perfeito. A procrastinação é o veneno favorito da versão fraca. Ela sussurra no seu ouvido que ainda não é hora, que você precisa de mais preparação, mais dinheiro, mais tempo, mais condições. E você acredita. Dia após dia, semana após semana, ano após ano. E a vida vai passando enquanto você espera por algo que nunca vai chegar. Zenão de Cítio, o fundador do estoicismo, começou sua jornada filosófica após perder tudo em um naufrágio. Ele não esperou se recuperar financeiramente, não esperou as condições melhorarem. Ele caminhou até um livreiro em Atenas, descobriu a filosofia e decidiu ali mesmo que iria dedicar a vida ao conhecimento. A partir de nada, sem recursos, sem garantias, sem momento perfeito. E fundou uma escola de pensamento que sobreviveu a 2000 anos. O momento perfeito é uma ilusão fabricada pelo medo. O único momento real é agora. E cada segundo que você gasta esperando é um segundo roubado do seu potencial. Lição número 3. Faça a guerra contra o conforto. A sua versão fraca foi alimentada e fortalecida pelo conforto. Cada vez que você escolheu a cama em vez do treino, o entretenimento em vez do estudo, a distração em vez do trabalho, estava alimentando o monstro que te mantém preso. Cleantes, o segundo líder da escola estoica após Zenão, trabalhava como carregador de água durante a noite para poder estudar filosofia durante o dia. Enquanto outros dormiam, ele carregava baldes. Enquanto outros reclamavam do cansaço, ele estudava. Ele entendia que o conforto é o maior inimigo do crescimento. A prática é declarar guerra ao conforto voluntariamente.
Todos os dias, faça pelo menos uma coisa que a sua versão fraca não quer fazer. Acorde mais cedo. Tome o banho frio. Faça o exercício quando não estiver com vontade. Tenha a conversa difícil que está adiando. Cada vez que você vence a resistência do conforto, está matando um pedaço da sua versão fraca e fortalecendo a versão que deveria estar vivendo. Lição número 4. Substitua a reclamação pela ação. A versão fraca reclama. É o que ela faz de melhor. Reclama do trabalho, do governo, da família, do clima, da sorte, da vida, e cada reclamação é uma declaração de impotência. É dizer ao universo: eu não tenho poder para mudar isso. Marco Aurélio, que enfrentou pragas, guerras e traições enquanto governava Roma, escreveu que a qualidade dos nossos pensamentos determina a qualidade da nossa vida. Ele nunca reclamou em seus escritos. Apenas refletiu, planejou e agiu. A partir de hoje, toda vez que se pegar reclamando, pare e se pergunte: o que eu posso fazer a respeito? Se pode fazer algo, faça. Se não pode, aceite e siga em frente. A reclamação morre quando a ação nasce. Antes de continuarmos com esse conteúdo valioso, peço que, se esse ensinamento te fez evoluir, retribua com um like e se inscreva para não perder os próximos conteúdos. Lição número 5. Deixe de se comparar com os outros. A comparação é o terreno onde a sua versão fraca planta insegurança todos os dias. Você olha para as redes sociais e vê pessoas aparentemente mais bem-sucedidas, mais bonitas, mais felizes. E imediatamente se sente inferior. Mas o que você está comparando é a sua realidade crua com a ficção editada dos outros. Você está comparando os seus bastidores com o palco deles. Crisipo de Sales, considerado o maior lógico da antiguidade e terceiro líder do estoicismo, ensinava que cada ser humano deve viver de acordo com a sua própria natureza e razão, não de acordo com os padrões alheios. A sua jornada é única, o seu ritmo é seu. Os seus desafios são seus. A única comparação que faz sentido é entre quem você era ontem e quem você é hoje. Se houve progresso, por menor que seja, você está no caminho certo. Todo o resto é ruído. Lição número 6. Abrace o fracasso como professor. A versão fraca tem pavor do fracasso. Para ela, fracassar significa que você é um fracassado, que não é bom o suficiente, que deveria desistir. Mas os estoicos tinham uma visão completamente oposta. Sêneca dizia que a prosperidade não é prova de virtude, mas a adversidade sim. Cada fracasso é uma aula que não poderia ter sido aprendida de outra forma. Cada erro é informação valiosa sobre o que não funciona. Cada queda é a oportunidade de aprender a levantar de uma forma que nunca precisou antes. Zenão de Sítio fracassou como comerciante antes de se tornar filósofo. Cleantes foi ridicularizado por ser pobre e trabalhar em ofícios considerados inferiores enquanto estudava. Crisipo teve seus primeiros escritos ignorados e criticados por pensadores rivais. Nenhum deles parou. Nenhum deles aceitou que o fracasso era a palavra final. E justamente por isso, seus nomes atravessaram milênios, enquanto os nomes dos que os ridicularizaram desapareceram na poeira do tempo. A próxima vez que fracassar em algo, em vez de se punir, sente e escreva 3 coisas que aprendeu com essa experiência. Pergunte-se: o que esse fracasso me ensinou que eu não poderia ter aprendido de outra forma? Quando você transforma cada fracasso em aprendizado, o medo de fracassar desaparece. E sem esse medo, o seu potencial fica finalmente livre para se manifestar plenamente. Lição número 7. Desenvolva disciplina implacável. A motivação é a ferramenta da versão fraca. Ela funciona por um dia, talvez 2, e depois desaparece como fumaça. Você assiste um vídeo inspirador, sente aquele fogo, faz promessas para si mesmo. E na manhã seguinte, quando o despertador toca e a cama parece o lugar mais confortável do mundo,
A motivação já não está mais lá. A disciplina é a ferramenta da versão forte. Ela funciona todos os dias, independentemente de como você se sente, independentemente do clima, independentemente das circunstâncias. Marco Aurélio escrevia em seu diário todas as noites. Não porque estava motivado, muitas vezes estava exausto, doente e sobrecarregado pelas responsabilidades de governar um império em crise. Mas era disciplinado. Ele entendia que a motivação é uma emoção passageira, mas a disciplina é uma decisão permanente. E decisões sustentam o que emoções jamais poderiam. Comece com algo pequeno, escolha um hábito e faça-o todos os dias durante 60 dias sem exceção. Pode ser acordar no mesmo horário, pode ser ler 10 páginas, pode ser meditar 5 minutos, não importa o tamanho. Importa a consistência, porque a disciplina é um músculo. Cada repetição o fortalece. E com o tempo, o que era difícil se torna automático. O que era sofrimento se torna identidade. Você deixa de ser alguém que tenta ser disciplinado e se torna alguém que é disciplinado. E essa transformação muda tudo. Se você quer aprender a aplicar essas lições estoicas no dia a dia, com um guia passo a passo completo, te convido a fazer parte do Manual do Estoicismo. Lá dentro, você vai encontrar exercícios práticos e rotinas diárias para destruir sua versão fraca de forma sistemática e consistente. Para acessar, basta clicar no link da descrição. Te aguardo lá. Lição número 8. Assuma a responsabilidade total pela sua vida. A versão fraca terceiriza a culpa. É sempre culpa de alguém. Do governo, dos pais, do chefe, do ex, da economia, do azar, do destino. E enquanto a culpa está nas mãos dos outros, o poder de mudar também está. Você se torna um espectador passivo da própria vida, sentado na plateia, enquanto o show acontece sem a sua participação. Epicteto, mesmo sendo escravo, se recusava a culpar o destino pela sua condição. Ele dizia que a pessoa que culpa os outros pelo seu infortúnio é ignorante. A que culpa a si mesma está progredindo. E a que não culpa ninguém já alcançou a sabedoria. Assuma a responsabilidade por tudo na sua vida. Absolutamente tudo. Não porque tudo é culpa sua, mas porque assumir a responsabilidade te coloca no banco do motorista. Te dá o volante, te permite escolher a direção. Enquanto você culpa os outros, está sentado no banco de trás, esperando que alguém te leve a algum lugar. E ninguém vai. Lição número 9. Cerque-se de pessoas que te desafiam. A versão fraca busca conforto nas relações. Busca pessoas que concordem com tudo, que não questionem nada, que aceitem a mediocridade sem comentários. Mas é exatamente esse tipo de círculo que mantém você preso onde está. Porque quando ninguém ao seu redor espera mais de você, você não espera mais de si mesmo. Sêneca dizia para nos associarmos a pessoas que possam nos tornar melhores. Não pessoas que nos façam sentir confortáveis, mas pessoas que nos forcem a crescer. Pessoas que olhem para o seu potencial e se recusem a aceitar a sua versão fraca. Pessoas que te incomodem no melhor sentido da palavra. Que te perguntem, por que você não está fazendo mais? Que te desafiem. Eu sei que você é capaz de melhor do que isso. Esse tipo de relação dói no começo, mas é a dor que constrói. Lição número 10. Medite sobre a morte para viver de verdade. Os estoicos praticavam o memento mori, a meditação sobre a própria mortalidade, como ferramenta diária. Não por morbidez, não para ficar triste, mas porque entendiam que nada desperta mais a urgência de viver do que lembrar que a vida é finita. A sua versão fraca vive como se fosse imortal. Adia tudo. Desperdiça horas com distrações vazias. Deixa para depois aquilo que importa. Sempre há amanhã. Sempre há próxima semana. Sempre há ano que vem. Mas a verdade é que você não sabe quantos amanhãs tem. Ninguém sabe.
Marco Aurélio se perguntava todas as manhãs se estava vivendo o dia como se pudesse ser o último. E essa pergunta dava a ele uma clareza e uma urgência que transformava cada decisão, cada ação, cada palavra. Quando você vive com a consciência da mortalidade, as coisas pequenas perdem importância e as grandes ganham. Você para de adiar e começa a agir. Para de reclamar e começa a agradecer. Para de existir e começa a viver. Lição número 11. Alinhe suas ações com seus valores. A versão fraca vive desalinhada. Diz que valoriza a saúde, mas não cuida do corpo. Diz que valoriza o conhecimento, mas não lê um livro sequer. Diz que valoriza a família, mas não está presente quando importa. Esse desalinhamento entre o que você diz valorizar e o que você realmente faz cria uma tensão interna constante que drena a sua energia e alimenta a sua fraqueza. Porque no fundo você sabe que está mentindo para si mesmo. E essa mentira pesa. Crisipo de Solis ensinava que a virtude é viver de acordo com a natureza racional, ou seja, alinhar as ações com aquilo que a razão identifica como verdadeiramente importante. Faça um inventário honesto agora mesmo. Pegue um papel e escreva os 5 valores mais importantes da sua vida: saúde, família, conhecimento, liberdade financeira, o que for. Depois, ao lado de cada um, escreva honestamente o que você fez nos últimos 7 dias em relação a esse valor. Se há uma lacuna entre o valor declarado e a ação real, essa lacuna é exatamente onde a sua versão fraca mora. E fechar essa lacuna, ação por ação, dia por dia, é o caminho mais direto para libertar o seu verdadeiro potencial. Lição número 12. Comprometa-se com o progresso diário, não com a perfeição. A versão fraca usa a perfeição como desculpa para não começar. Se não posso fazer perfeito, não faço nada. Se não posso dar 100%, não dou nada. E assim, paralisada pela própria exigência, ela permanece exatamente onde está, parada. Mas os estoicos nunca buscaram a perfeição, buscaram a excelência progressiva. Ser um pouco melhor hoje do que foi ontem. Avançar 1 centímetro, mas avançar. Sêneca escreveu que enquanto estivermos entre os vivos, não devemos parar de aprender a viver. Isso mostra que até os maiores filósofos da história se viam como obras em andamento. Imperfeitas, inacabadas, mas em constante evolução. E se eles se permitiam ser imperfeitos enquanto progrediam, você também pode. O compromisso com o progresso diário é a sentença de morte da sua versão fraca. Porque a versão fraca sobrevive na estagnação. Ela prospera quando nada muda, quando nada se move, quando cada dia é uma cópia do anterior. Mas quando você se compromete a avançar 1 centímetro por dia, todos os dias, sem exceção, a versão fraca começa a definhar. E a versão forte começa a emergir. Não de uma vez, não com uma explosão, mas com a força silenciosa e imparável de quem decidiu que não vai mais aceitar viver abaixo do seu potencial. Agora, eu quero que você feche os olhos por um instante e visualize as 2 versões lado a lado. De um lado, a versão fraca, curvada, amedrontada, cheia de desculpas, vivendo uma vida pequena porque tem medo de tentar uma vida grande. Do outro lado, a versão forte, de pé, firme, com o olhar claro e os ombros abertos. Não perfeita, mas corajosa. Não invencível, mas inabalável. Agora, escolha. Qual das 2 vai governar a partir de hoje? Porque as 2 não podem coexistir. Uma precisa morrer para que a outra viva. E a escolha é sua. Sempre foi. Zenão perdeu tudo e fundou uma filosofia imortal. Cleantes carregou água de noite para estudar de dia. Crisipo foi ignorado e ridicularizado e, mesmo assim, revolucionou a lógica e a ética. Epicteto nasceu escravo e se tornou mestre. Sêneca enfrentou o exílio e a morte com serenidade.
Marco Aurélio governou em meio ao caos com a mente mais calma de Roma. Todos eles destruíram suas versões fracas. Todos eles libertaram seus potenciais. E nenhum deles tinha condições melhores do que as suas. A pergunta não é se você consegue. A pergunta é quando você vai começar. Agora me conta nos comentários. Qual dessas 12 lições acertou exatamente onde dói? Qual delas fez você olhar para si mesmo e reconhecer a versão fraca que precisa ser destruída? Escreve com sinceridade, porque eu leio cada comentário e faço questão de responder. E se esse vídeo te trouxe algum valor, deixa o seu like. É um gesto simples que me ajuda a levar esses ensinamentos para mais pessoas que estão travadas e precisam ouvir exatamente isso. Compartilhe com alguém que você sabe que está vivendo abaixo do seu potencial. Às vezes, um único vídeo é o empurrão que falta. Nos vemos no próximo. Destrua a versão fraca. Liberte a verdadeira.